E aí pessoal, aqui é o do Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Art Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje vim falar sobre Denjek Bunko Fighting Climax, trazendo um vídeo para indicar o jogo aqui para vocês. Lembrando, esse vídeo não é um review, é só para falar sobre o jogo, então sem enrolação vamos lá com o vídeo de hoje. Antes de tudo, eu preciso explicar que Denjek Bunko é um selo da ASCII Media Works, que é uma editora lá do Japão, ou seja, esse selo ele publica light novels, que para quem não sabe é basicamente um livro, só que ao invés de ser estilo mangá, tudo é narrado por texto, por isso que é um livro. Porém, a light novel ela costuma ter algumas ilustrações num estilo mais para anime, né? E assim, vários casos de light novel, o artista não é o mesmo que escreve, o que é o caso aqui. Sword Art Online é escrito por Riki Kawahara e desenhado pelo Abek. Voltando a Denjek Bunko, ela foi fundada em junho de 93, então, no ano de 2014, foi lançado Denjek Bunko Fighting Climax, que é um jogo de luta com sprites 2D feito em parceria com a SEGA para comemorar os 20 anos da Denjek Bunko. Para quem conhece bem o mercado de jogos de luta, sabe que jogos com sprites começaram a diminuir bastante e hoje em dia eles são bem raros. Só que o que acontece? Um jogo feito com sprites 2D é bem caro de ser produzido. Já jogos como Street Fighter 4 e Mortal Kombat 9, que são jogos 3D, assim, são bem mais baratos e vale citar que eles revolucionaram o mercado. Street Fighter 4, assim, eu não sei se ele é exatamente o primeiro jogo nesse estilo, até acho que não. Ele pegou um pouquinho da ideia do Street Fighter EX, só que ele revolucionou os jogos de luta e o MK9 revolucionou a forma de ter um modo história no jogo de luta. Então acaba que esses dois jogos, sendo um de 2008 e o outro de 2011, eles simplesmente terminaram de vez com o mercado de jogos de luta com sprites. Porém, ainda vale citar que existem sim séries de jogos de luta em 2D, como por exemplo a saga Guilty Gear. Mas Guilty Gear, cara, é outro caso e, né, já enrolei demais. Então, vamos finalmente pro Fighting Climax. Esse jogo ele é uma mistura de personagens com mais de 20 séries da Denjek Bunko. Nesses mais de 20 anos eles publicaram muita coisa, porém pouco saindo do Japão. E até então, apenas assim no Brasil a gente só tem Sword Art Online, Toradora e Shakugan no Shana. São as únicas obras que vieram para o Brasil até o momento. Vamos torcer que com o passar do tempo venha mais coisa, né? Vale citar que por mais que eu estou citando o mercado do Brasil, que tá no nome do meu canal e é acredito que o país da maior parte do meu público, pouca coisa sai mesmo do Japão. Então, tipo, Estados Unidos tem muitas obras, a Denjek Bunko foram publicadas lá, na Espanha e principalmente Itália também tem, mas a maioria das light novels da Denjek Bunko ficaram no Japão. É um conteúdo muito de nicho que só light novels muito populares foram publicadas fora. Então, talvez assim, vamos torcer muito que agora venha o boom das light novels no Brasil. E isso que a New Pop já publicava há um tempão e a Panini quis entrar na brincadeira, né? Mas, enfim. Nesse jogo você vai ter a luta entre os personagens da Denjek Bunko. Vale citar que todos que apareceram nesse jogo ganharam uma versão em anime, quer dizer, na verdade todos, né? Por causa que o Akira teve o anime do Virtual Fighter e pelo que parece tem anime de Valkyria Chronicles, então todo mundo recebeu o anime no fim das contas. Mas o legal aqui é que assim, a história do jogo é relativamente simples, ela é bem simplesona mesmo. Porém, tem um modo nesse jogo chamado Dream Duel, que é um modo que, como já diz, duelo dos sonhos, onde, vamos supor, você escolhe a Asuna, você pode lutar com o Kirito, e lá já vai ter referência a Progressive, a Material Edition, ou se você joga com o Kirito, você vai enfrentar Kirino, e lá o Kirito vai fazer uma outra puta referência, que é o fato que a dubladora da Kirino é a dubladora da Sugo. Então, realmente o legal desse modo Dream Duel, e já volto no modo história, realmente são as referências e também ter esse fato desse duelo dos sonhos entre personagens marcantes, né? A personagem bem importante no modo história desse jogo é a Dreamcast daquele anime da SEGA lá, que fala sobre os consoles antigos da SEGA, que é uma loucura, é uma fanservice. Então, ela aqui é uma personagem muito importante. Eu gostaria de citar uma pequena coisa assim que eu percebi, eu não vi ninguém falando. Não sei se assim é uma coisa meio proposital, mas enfim. Vamos ver o nome dela. Ela é Dreamcast porque ela representa o Dreamcast. Se você separar as palavras Dream e Cast, fica Dream
Cast, que pode ser traduzido como Elenco dos Sonhos, e esse jogo traz não só os personagens da Denjek Bunko, como seus respectivos dubladores nas versões anime e os artistas das light novels. Então, esse jogo ele é mais Dreamcast do que o próprio Dreamcast. Sei lá. Na história do jogo, a Dreamcast ela vai procurar os personagens para ter uma batalha, assim, pelo que eu entendi, seria uma batalha dos sonhos, então essa seria a desculpa para os universos se colidirem. E assim, quando a gente chega no final do jogo, a gente descobre que o grande boss é o Akira de Virtua Fighter. O Akira é um personagem muito difícil de se enfrentar no jogo, só que ele é um personagem ainda mais apelativo para se jogar assim como player, né? Por causa que ele tem uma espécie de um ataque, que é um ataque assim bastante comum, é uma investida que ele tem na série de Virtua Fighter, que é muito apelativa e simplesmente é tipo usar só o Hadouken do Ryu. Então, se você for jogar Denjek Bunko com um amigo seu, ou você pega o Akira, ou você proíbe o Akira, por causa que o seu amigo com certeza vai spamar esse ataque até zerar seu HP se ele for apelão. Além disso, nós temos a Selvaria da série Valkyria Chronicles, que também é da SEGA. Ela é um boss secreto do jogo. Para você enfrentar ela, se não me engano, você tem que vencer um número certo de rounds com um especial. Pode parecer muito difícil falando assim, mas quando você pega a manha do jogo, você faz isso fácil, e a Selvaria é ainda pior de se enfrentar do que o Akira, porque ela é muito mais apelativa, só que ela também consegue ser ainda melhor para se jogar devido a ser muito apelativa. E assim, ela é uma personagem que eu acho que foi a que ficou assim com o sprite mais bem feito, não desmerecendo os outros sprites, os outros personagens são muito bonitos, só que o sprite da Selvaria é fanservice, mas ficou muito bom realmente, é uma personagem realmente muito legal de se jogar. E assim, eu gostaria de fazer duas referências aqui. Em primeiro lugar, Virtua Fighter foi uma série que eu não consegui jogar. Eu tentei jogar o 2, só que eu não consegui, eu apanhei muito no jogo, então eu tô deixando Virtua Fighter meio na geladeira, mas mais tarde eu quero testar o 3 e principalmente o 5, né? Vamos ver se eu jogo o 4 também, mas o 5 eu quero jogar. E Valkyria Chronicles é um jogo que eu comprei pro meu PlayStation 3, eu comecei a jogar, só que há mais ou menos uns 2 anos atrás eu fiquei preso numa fase que até hoje eu não consegui passar. Eu admito que esse jogo tá parado na minha estante faz tempo, só que realmente eu parei numa fase lá que eu não consegui de jeito nenhum. Mas um dia eu passo. Zerar, eu não acho que não, mas um dia eu passo dessa fase. Uma desvantagem, entre aspas, desse jogo é que nem o Akira nem a Selvaria podem ser jogados no modo arcade, já que o modo arcade você tem que enfrentar eles, né? Assim, eu até entendo o motivo disso, só que querendo ou não, é um pouquinho chato, seria legal poder enfrentar a Selvaria contra o Akira no arcade, ou o Akira versus a Selvaria, mas eu acho que eles não fizeram isso porque assim, a ideia é que você pegue ou um ou outro, e não faria sentido ter 2 Akiras ali, se bem que eles poderiam usar a desculpa que o Akira do player não é possuído, né, o Akira do bem, e a Selvaria, sei lá, qualquer coisa. A única forma de jogar com Akira ou com a Selvaria é fazer duelos determinados, ou seja, Akira versus Kirito, Selvaria versus Asuna, só dá para enfrentar no 1x1 contra o PC ou contra um outro jogador. Infelizmente eles também não têm um modo Dream Duel, mas eu entendo porque o Dream Duel, a ideia dele é ser dos personagens da Denjek Bunko, assim como eu já disse, Asuna versus Kirito, Kirito versus Kirino e assim vai. Então não faria muito sentido o Akira versus o Kirito. Que tipo de pessoa pensa em Akira de Virtua Fighter versus Kirito? Pelo jeito algum cara maluco da SEGA, mas dane-se. Mas o jogo é realmente bom, Edu. Até agora você só falou dos modos do jogo e não falou se ele é bom. Bem, o sistema dele é relativamente simples. Eu não vou analisar ele muito bem aqui porque eu não sou uma pessoa assim que manja muito de jogos assim de luta. Então, se eu for falar alguma coisa, me desculpem, mas eu vou falar besteira. O que eu posso dizer é que ele funciona bem. Os sprites dele são bem legais, mas para a época poderia ser melhor. E eu recomendaria que se você jogar a versão do PS3, utilize cabos HDMI ao invés de RCA, porque vai ter uma significativa diferença na qualidade gráfica. Só que antes de eu prosseguir, eu gostaria de apenas fazer um pequeno comentário que de certa forma é uma crítica, mas não é uma crítica que estraga o jogo. Assim,
Vai estar rolando aí na tela os sprites de Kirito, Asuna e Yuki, que eu já explico onde que a Yuki entra nessa. Vocês podem ver que são sprites bonitos, cara, são sprites muito legais. Mas vocês estão percebendo que é o Kirito, é a Asuna, é a Yuki, mas não é os personagens no traço do Abeki. Agora, olha a Kirino de Oreimo. Essa personagem foi perfeitamente representada. Tanto as artes dela como os sprites ficaram idênticos à personagem. Enquanto o Kirito, a Asuna são os personagens, você identifica eles, mas eles parecem fanarts profissionais, fanarts muito bem feitas. Não é o traço do Abeki. Isso é uma coisa que incomoda, partindo do ponto que esse jogo é um jogo de luta, que você tá trazendo esse duelo de personagens marcantes. E como esses personagens têm assim traços totalmente diferentes, cada personagem tem um estilo de arte, seria legal se os sprites fossem mais próximos da arte original. Só que assim, ainda assim, como eu disse, você identifica os personagens, não são cosplays. Não é um cara com um sobretudo preto e 2 espadas nas costas. Não, é o Kirito. Principalmente porque tem o dublador original dele no jogo. ここは通行止めだ。楽しませてくれるんでしょうね。やった。Mas ainda assim, os personagens poderiam ser mais bem desenhados nesse caso. Fazendo uma comparação rápida aqui, a gente tem o J-Stars, né? Ou J-Stars Return Plus. Esse jogo, ele, assim, eu não joguei, mas pelas gameplays eu vejo que ele é perfeitamente adaptado dos traços dos vários mangakas. Você realmente identifica o Goku no traço do Akira, identifica o Naruto no traço do Akira do Naruto, enfim, você consegue identificar o traço dos artistas ali. Só que assim, aí a gente tem o Jump Force, né, que lançou recentemente. O traço do Jump Force, pegar uma parada mais realista, foi legal. Eu gostei. Só que ele ficou mais ou menos nessa, né? Não ficou tão perto da arte original. Enfim, o jogo, para quem não sabe, foi lançado pro PS3, pro PS4 e pro PlayStation Vita. A versão do Vita eu não joguei, então eu não posso avaliá-la muito bem aqui. Só que assim, devido à tela do Vita ser um pouco menor, eu acho que os sprites vão ficar bem mais bonitos na tela do Vita. Só que por ser um jogo de luta, eu não sei se ele funciona tão bem no PlayStation Vita. Eu já joguei o Street Fighter Alpha no PSP, só que o PSP não tem um segundo analógico. Dá pra jogar? Dá, só que assim, deu uma detonada no meu PSP pra ficar fazendo Hadouken lá com o analógico, então eu não sei, talvez acho que seria melhor jogar as versões de consoles de mesa. Ainda vale citar que assim, o jogo tem essa versão normal, que é a que eu tô analisando aqui, só que ela ganhou uma segunda versão chamada Denjek Bunko Fighting Climax Ignition, que essa ela trouxe outros personagens, trouxe mais personagens pro jogo, deve ter dado uma rebalanceada e trouxe 2 DLCs, sim, DLC paga, sendo que uma delas ele trouxe a Yuki e a Len de Alternative Guns Gale. O mais maneiro de tudo isso é que essa DLC saiu antes mesmo do Alternative ganhar anime, então a Len já estava ali no jogo e provavelmente com a sua dubladora bem antes de aparecer no anime. Isso acho que é uma coisa bem da hora. E assim, eu não joguei com a Yuki ainda, mas dá pra ver que ela foi uma personagem extremamente bem adaptada e pra mim o sprite dela ficou ainda mais bonitinho que o do Kirito da Asuna. Só que assim, lançar uma DLC da personagem, sendo que já tinham lançado uma segunda versão do jogo, é sacanagem, né? Eu entendo que o jogo não tem muito orçamento, mas porra, colocava a Yuki na segunda versão. Lançar uma segunda versão e lançar DLC, sendo que a primeira versão do Denjek Bunko não tem DLC de personagem. Sacanagem isso. E agora, por fim, eu gostaria de fazer um pequeno desabafo. Esse jogo cai na linha do você tem que analisar como um fã, mas não como um fã idiota que aceita qualquer coisa. E sim no sentido de, se você não conhece nada, você não vai aproveitar o jogo. Você não vai gostar desse jogo se você não conhecer pelo menos Sword Art Online e Axel World.
É que nem você dar um jogo de Dragon Ball ou de Naruto pra uma pessoa que não conhece as séries. A pessoa não vai gostar. Talvez ela ache o gameplay legal, só que ela vai ficar, agora eu vou jogar com o Naruto ruivo, agora eu vou jogar com o Naruto gótico. Vai ser isso, então a pessoa vai boiar muito no jogo. Eu admito que a única série que eu conhecia aqui era Sword Art Online. Eu ainda não tinha assistido Axel World quando eu finalmente consegui jogar esse jogo. Mas eu consegui aproveitar ele como um fã de Sword Art Online e também usando ele depois como assim base para poder conhecer outras obras da Dengeki Bunko. Eu consegui gostar bastante desse jogo. Só que isso é um caso muito à parte. Então eu acho que a maioria das pessoas, se não gostar pelo menos de uma, duas, ou até mesmo pelo menos 3 séries, não vai gostar desse jogo. Então é uma ressalva. Você tem que conhecer um pouco dessas séries para aproveitar, porque acreditem, esse jogo tem muita referência às obras que aparecem aqui. Tem referência a Sword Art Online, Axel World, a Toradora, tem referência a toda hora. Então fica a questão. Na PSN, pelo menos no PlayStation 3, esse jogo está por volta dos seus R$ 75. Pode variar um pouco o preço, mas na gravação desse vídeo está esse preço. A mídia física é rara e bem mais cara dele. Só a mídia física normal você vai pagar bem carinho. E a edição de colecionador, vixe. Então, assim, eu recomendaria vocês comprarem a versão digital, porque R$ 75 é caro para um jogo de luta, principalmente para um jogo de luta que você basicamente não vai conseguir jogar muito bem o online dele. Só que se você é louco, que nem eu, e gosta de colecionar, se prepara para pagar um preço caro, porque esse jogo não é fácil de achar. Porque esse jogo é um jogo que saiu só no Japão. Tem uma versão em inglês dele, só que ela é mais difícil. O Ignition ainda, acho que piora de achar. Então vai ser um jogo que você vai sofrer bastante para achar ele em mídia física. E se achar, vai pagar caro. Por fim, vale citar que são 12 personagens jogáveis, mais 18 de suporte, sendo que esses personagens de suporte só fazem um ataque ou uma defesa. E nessa temos a Leafa como uma personagem de suporte. Só que por ser só um ataque ou uma defesa, eu nem considero ela como uma personagem do jogo. Eu só considero como cameo mesmo. Uma pena que eles não fizeram todos os personagens serem jogáveis, mas eu entendo que fazer tanto personagem assim, mais de 30, deixaria o jogo extremamente caro. Uma dica de gameplay que eu deixo pra vocês é tomar muito cuidado com o Shizu e com a Tomoka. Esses personagens são muito difíceis de se enfrentar nos rounds mais avançados. Sério, eu tomei muita surra pra eles. Às vezes eu tava assim nos últimos rounds, tava indo bem pra caramba, aí vinha o Shizu e arregaçava o meu HP. E o pior é que a CPU spama o mesmo ataque sempre quando esses dois personagens. Ela só faz um ataque repetidas vezes, então a CPU é apelativa. Esses personagens são bem desbalanceados quando você joga assim com a CPU. Infelizmente eu não dominei eles, eu dominei o Kirito e a Asuna bem, só que esses personagens eu simplesmente não aprendi a jogar, pelo menos ainda. E só fazendo uma última ressalva ao jogo, a dublagem do jogo foi feita toda pelos dubladores originais do anime, assim como eu disse no início do vídeo. Só que alguns podem dizer que as vozes estão diferentes ou que o dublador mudou, mas isso se deve devido à mudança de dublar um anime e dublar um jogo. Nem sempre isso acontece, às vezes a voz fica bem parecida, só que sim, existe diferença significativa até mesmo para voice acting lá no Japão, entre dublar um jogo e dublar um anime, varia muito da direção, do estúdio, então às vezes a voz acaba ficando um pouco diferente, a atuação fica um pouco estranha. Nesse caso, o dublador do Kirito, assim, você reconhece a voz dele bem, você fala é o Kirito, só que tem às vezes uns momentos onde parece que a voz dá uma leve desafinada e não fica tão parecido assim. Só que mesmo assim a dublagem é boa. Só que eu tenho que fazer referência às dubladoras Haruka Tomatsu, que é a dubladora da Asuna, a Rie Kujimiya, que é da Shana e da Taiga, e por fim a Ayana Taketatsu, que é da Sugo e da Kirino. Essas três mandaram muito bem no jogo, são as que melhor dublaram os personagens, né? Sendo que duas delas dublam duas personagens no jogo, né? Se bem que a Haruka Tomatsu só precisa dublar a Asuna, que tá de boa.
mas elas três mandaram muito bem no jogo e rapaz, velho, esse jogo assim, pra quem assistiu todos os animes e jogar esse jogo, nossa, acho que o cara vai pirar. Por fim, galera, é basicamente isso pelo vídeo de hoje. Esse é o início da nossa maratona de Denjek Bunko Fighting Climax. Durante esse mês eu vou trazer vídeos especiais falando sobre esse jogo. Assim, é um jogo que eu gostei bastante, então eu quero falar sobre ele. Então eu vou aproveitar e trazendo uma maratona aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse Denjek Bunko Fighting Climax, se você já jogou, se você planeja jogar depois do que você ouviu nesse vídeo. Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se você quiser fazer parte da Vanguarda, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. Então é isso, galera. Tchau!